seus estudos e pesquisas, o senhor introduz conceitos inéditos como Estado experimental, experimentalismo constitucional e demodiversidade. O senhor pode explicar os conceitos e ainda exemplificar com experiências criativas, inclusive na América Latina, pegando esse gancho aí do Fórum Social Mundial, que você falou, se encaixaria também? Bom, claro que esses textos foram escritos numa conjuntura em que provavelmente eu estava mais otimista acerca das transformações políticas que estavam em curso e da sua sustentabilidade. Eu penso que, em termos da demodiversidade, não tenho dúvidas que a América Latina foi e ainda hoje é um campo de experiências extraordinárias. Foi aqui, de alguma maneira, que se consolidou, mais do que em qualquer outra região do mundo, a articulação entre a democracia representativa e a democracia participativa. Eu acompanhei o processo desde 1989, quando se criou o Orçamento Participativo em Porto Alegre, que depois foi copiado em todo o país, na América Latina e no mundo, inclusivamente na Europa. Depois vieram os conselhos setoriais, que também foram uma forma de democratizar as políticas públicas, até a nível nacional. Acompanhei particularmente de perto os conselhos na área da saúde, que permitiram também a criação de saúde intercultural para as populações indígenas, etc., com limitações, com problemas, enfim, mas de todo modo foi um Estado, foi uma democracia que se desdobrou no sentido de apresentar diferentes formas de deliberação democrática, representativa e participativa. E, no caso da Bolívia, inclusivamente, juntar-se um terceiro tipo de democracia, que é a democracia comunitária, a democracia indígena, que está, enfim, consignada na Constituição da Bolívia e que é uma forma de democracia que não funciona por votações, funciona por consenso ou por rotação. Portanto, três formas de democracia, eu chamo isso de demodiversidade, e penso que estas três formas de democracia, direta, comunitária, participativa e representativa, são fundamentais, hoje, na sua articulação, para dar sustentabilidade a qualquer forma democrática. Eu penso que a democracia representativa está hoje tão sequestrada por interesses antidemocráticos, por antidemocratas, que realmente ela não resiste à pulsão ditatorial em que a gente está neste momento. Nós estamos a passar uma transição subtil, mas grosseira ao mesmo tempo, da democracia para uma ditadura informal. Não é uma ditadura monopartidária, mas é uma ditadura de outro tipo, em que os interesses oligárquicos estão cada vez mais fortes. Portanto, a demodiversidade é um conceito que visa a articulação entre diferentes formas de democracia que permitam a que mais grupos sociais intervenham sobre matérias diferentes, cada vez mais amplas de deliberação, porque os camponeses, ou os indígenas, ou os quilombolas têm temas e problemas que são diferentes das culturas urbanas e, portanto, há necessidade de ampliar as áreas de deliberação e de o fazer da maneira mais adequada, porque, obviamente, também gostamos da democracia na família, mas não vamos entrar a fazer votações dentro da nossa comida, na nossa família, sobre o que é que vamos fazer ao jantar ou ao almoço, ou o que é que vamos fazer à noite noutros lugares. Portanto, eu penso que não é por votação, mas pode haver democracia em termos de aquilo que eu chamo fundamentalmente o que é democracia, é a transformação de formas desiguais de poder em formas de autoridade partilhada, basicamente. E, portanto, a demodiversidade é exatamente isso e, como digo, tem tido tradução política em alguns países e o Brasil teve. Há retrocessos, há avanços, mas, enfim, as coisas são o que são. O Estado experimental é um pouco também a emanação disto mesmo, que é um Estado que, pela sua formulação, através, enfim, do que nós chamamos de Estado pós-Westfália, que é um Estado moderno, um Estado-nação, é um Estado monolítico, é um Estado monocultural, é um Estado burocrático, é um Estado que não admite pluralismo institucional, mas que em muitos países nós temos vindo a assistir a uma aceitação de uma certa heterogeneidade, de uma certa diversidade. Por exemplo, quando países como, sobretudo, a Colômbia, a Bolívia, o Equador, aceitam o que nós chamamos de pluralismo jurídico, isto é, que no mesmo sistema político, que é o país, que tem um sistema de direito, uma ordem jurídica una, mas não é unificada, no sentido de ser monolítica. Abre espaço para os direitos indígenas,
para as jurisdições indígenas, permite que os povos indígenas administram a justiça segundo os seus próprios usos e costumes, elejam os seus próprios caciques, que são reconhecidos pelo Estado, apesar de não serem eleitos pelas formas eurocêntricas do Estado moderno. Isto é que é um Estado experimentado. Experimenta com a diversidade, experimenta com a heterogeneidade e tenta lhe dar, obviamente, uma tradução. Tanto assim que, por exemplo, na Bolívia se criou uma Secretaria de Estado para a descolonização do Estado, para a despatriarcalização do Estado, porque o Estado também é muito heteropatriarcal, é extremamente racista em muitas das suas políticas e, portanto, tem havido experiências no mundo que mostram realmente que o Estado não é esse monolítico. Essa entidade monolítica, ela é na sua base, mas pode ser objeto de lutas políticas, porque é um campo de disputa. Claro que no momento em que o capitalismo se torna mais agressivo, também se torna mais agressivo o colonialismo e torna-se mais agressivo o patriarcado. Nós estamos a assistir exatamente a esse agravamento sucessivo destas três grandes formas de dominação que, em meu entender, estão sempre unidas. E se olhar bem, quando se deu o golpe institucional neste país, no sentido de fortalecer o domínio capitalista neoliberal neste país, imediatamente viu que ministros negros desapareceram e desapareceram mulheres. Ou seja, quando o capitalismo se reforça, também se reforça o colonialismo e também se reforça o patriarcado. Portanto, esta articulação torna o Estado menos experimental e mais monolítico. Agora, que há experiências que têm havido, sim, e penso que não há nenhuma razão para pensar que elas não vão continuar. Aliás, podia-lhe dar muitos outros exemplos, agora, por exemplo, no México, que neste momento é um Estado, praticamente um narco-Estado, no entanto, tem experiências muito interessantes, eu não estou a falar dos zapatistas, estou a falar de outras experiências locais, onde os povos indígenas têm sido capazes de criar formas de administração próprias, de acordo com a sua cultura, reconhecidas pelo próprio Estado, reconhecidas pelos tribunais. Nós observamos